e estais atentos para conhecerdes um entendimento. Porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Versículo 3. Quando eu era menino, ainda muito pequeno, filho único de meus pais, e muito especial para 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Glória a Deus. A escola hoje, irmãos, é só bênção, né, pastor? A palavra é forte. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Louvamos a Deus nesta manhã, deste dia, por esta oportunidade que Deus tem nos concedido, em poder estarmos de volta à nossa escola bíblica. E espero que nesse dia que o Senhor preparou para nós, possamos estarmos de fato sendo alimentados por esta palavra, né? Por esse tema tão abençoador, a qual temos percebido que nós precisamos definir os princípios da ética cristã, não é? Nós, na primeira lição que iniciamos há algumas semanas atrás, né? Ou meses atrás, meses, né? Eu acho que é meses, já tem meses. Nós iniciamos, mas depois, de acordo com a pandemia, fomos obrigados a recuar e, então, por conta disso, nós estamos agora voltando à Escola Bíblica Dominical. Eu acho isso fantástico, porque nós temos a oportunidade na sala, aqui, inclusive, nós temos duas modalidades de ensino, né? Duas modalidades. Uma delas é a Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica já está dizendo tudo, Escola Bíblica. Na escola, o aluno, existe o aluno e o professor. O professor ensina e o aluno aprende. Outrora, o professor, a professora indaga e o aluno responde. E, de vez em quando, também tem as questões das indagações dos alunos. Então, na escola bíblica, nós temos a oportunidade de poder fazer perguntas, de tirar algumas dúvidas, é claro, relacionado ao tema em curso, ou seja, estudado, né? Então, o culto de ensinamento, por sua vez, já é um culto diferente. Um culto diferente porque não é um culto de perguntas e respostas, e sim de ensino mesmo. Não é? Nós temos uma modalidade um pouco meio que modificada, né? Mas o correto da escola bíblica é onde nós interagimos, aluno e professor. No culto de ensinamento, é o pastor que, de fato, traz o ensino para o rebanho, não é? Então, nós até abrimos espaço para alguns irmãos perguntarem e tal, mas o correto, né, inclusive isso diferencia muito. Tem pessoas até que às vezes trocam, não vou para a escola bíblica, eu vou para o culto de ensinamento porque eu posso perguntar. Mas, na verdade, o culto de ensinamento, o pastor ensina o rebanho. Na escola bíblica, o rebanho vem aprender e tirar suas dúvidas. Então, a gente precisa diferenciar isso, até porque um culto do outro precisa ser diferenciado, ok? Quem quer vir sentar para ser instruído, vem. Quem vem para aprender, tirar dúvidas, vem para a escola bíblica dominical, não é? Então é isso, meus irmãos. Nosso tema está muito recheado, a nossa revista, temos um tema geral que é falando sobre o comportamento do crente, né? O comportamento do crente. Essa revista não está em nossas mãos ainda, as lições de aluno,
devido à insegurança de quando começássemos, né? Mas graças a Deus que agora nós estamos dando início. Acredito que amanhã já estará sendo feito o pedido, né, desse material de alunos, para que todos possam ter em suas mãos esta revista que é fantástica. Esse tema, ele é abençoador. Comportamento do crente, princípios bíblicos da ética cristã. Nós sabemos da importância da ética cristã. Baseado nesse texto, nós vamos ler, acredito que temos alguns textos aqui para nossa meditação, a lição diária que vocês, por não terem a revista, não acompanharam. Mas se quiserem, porventura, tomar nota desses textos, eu gostaria de compartilhar com vocês para que vocês pudessem ler em casa. Aqui não dá tempo, mas eu vou até pedir para o irmão Gil, por favor, pegue ali no escritório algumas folhas de papel ofício, para que os irmãos possam... A chave está aqui. Os irmãos possam, então, fazer as suas anotações, os textos que estão registrados para nossa edificação, correlacionados com o tema que hoje nós vamos estudar. Na primeira lição nós lemos acerca do tema doutrina bíblica e ética cristã. Nós falamos sobre a doutrina bíblica e a ética cristã, né? Falando o que é ética, né? Então falamos sobre o que é doutrinas bíblicas e na sequência, né? A sequência desse tema ou desses temas nós vamos, no discorrer das seguintes aulas, nós vamos aprendendo melhor, aprimorando a ideia de ética e de princípios. Hoje nós falamos de doutrinas bíblicas e ética cristã. Agora nós vamos estudar hoje sobre esses princípios bíblicos da ética cristã. Gostaria que você pudesse colocar, apesar que o irmão está trazendo ali, vai estar trazendo o papel para a gente aí. Mas se faz importante, se faz necessário a gente estar sempre em conexão com esses textos, né, para que a gente possa compreender melhor o que de fato está sendo tratado. Eu entendo que o conteúdo todo talvez não seja captado, não seja gravado, né, como gostaríamos que fosse, mas pelo menos acredito que alguns textos, algumas passagens, algum assunto relacionado ficará plantado em nosso coração e isso nos fará um pouco maior do que nós entramos aqui, não é? O ensino da palavra de Deus, ele traz para nós esta oportunidade de crescimento. É tanto que nós temos, a palavra de Deus diz que cresçamos na graça e no conhecimento. Crescer na graça e no conhecimento. Então isso vai somar no nosso dia a dia. Eu gostaria de passar, já que vocês estão aí já de posse de papel e caneta ou lápis em mãos, o primeiro texto é o Salmo 119, verso 1 ao 40. Salmo 119, é a leitura bíblica diária, Salmo 119, do verso 1 ao 40. Temos o Salmo 119, 41 a 80. E o Salmo 119, do 81 ao 110. Vou voltar novamente. Primeiro que eu falei é Salmo 119, do verso 1 ao 40. E o segundo foi o 119, do 41 ao 80. E o terceiro foi 119, do 81 ao 110. E o quarto é o Salmo 119, o verso 111 ao 134. Só está dando ele hoje aqui, viu? Salmo 119. E o quinto, o quarto é 111,
Isso mesmo, 111 ao 134. O quinto é Salmo 119 e o verso 135 ao 150. 135 do 119, né? E ao 150. E o sexto é Salmo 119, do 151 ao 165. É o verso, né? E ainda, pegaram todos? Pronto. Coloca aí o 119, 41 a 80, irmã Iraildes. Isso. O segundo é 119, 81 a 110. E o quarto é 119, do 111 ao 134. O próximo é lá do Salmo 119, 135 ao 150. E o sexto é do Salmo 119, né? Do 151 ao 165. E o último é o Salmo 119 e o verso 166 ao 176. Ok? Salmo 119 é o capítulo. O verso é o 166 vai ler do 166 ao 176. 166 a 176, ok? Pegaram todo mundo aí? Isso é para não faltar Bíblia, viu, irmãos? É para não faltar palavra. Todos pegaram? Amém? Pronto, então nós vamos dar sequência aqui no nosso estudo de hoje. Irmãos, esse tema é um tema abençoador e nós teremos a graça de ser capacitados de alguma forma aqui, amém, irmãos? Teremos a graça, até porque nós estamos aqui debaixo da graça, por meio da graça, seremos capazes de saber refletir sobre o quê? Sobre os princípios imutáveis da palavra de Deus. Seremos capazes de refletir sobre isso, sobre os princípios imutáveis da palavra de Deus. Princípios imutáveis da palavra de Deus. Amém? Então, por que imutáveis, pastor? Porque os princípios, eles não mudam. Princípios não mudam. É por essa razão que nós ouvimos sempre os irmãos dizer: irmãos, Deus não mudou, e não muda mesmo. Né? Os princípios de Deus não mudam. E aí, nós seremos também ainda capazes de poder amar a palavra de Deus. Amar a palavra de Deus, de valorizar esse momento aqui de estudo, não somente esse aqui, mas também o momento que você reservar lá na sua casa ou algum lugar para poder estudar a palavra de Deus. Seremos capazes de amar a palavra de Deus, né? Porque a ponto que nós vamos lendo, nós vamos tendo paixão, vamos nos apaixonando mais por Deus, pela sua palavra, então nós seremos capazes de poder amar. Nós somos capazes de amar a palavra de Deus, né? De estudar a Bíblia. Seremos capazes também de poder agir, de colocar em prática, de criar princípios cristãos que devem moldar a vida e colocarmos em prática tudo aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus por isso. Irmãos, alguém de vocês aqui, não sei se participaram da primeira aula, mas eu gostaria de perguntar em relação ao tema, em relação à ética. Alguém de vocês aqui tem em mente o que vem ser, o que significa ética? Eu gostaria que alguém pudesse
falar para a gente se você entende o que é ética? É importante nós focarmos nisso. Certo. Os médicos, eles têm a ética. Sim. Eu me lembro que uma vez nós queríamos trocar de advogado lá no sindicato, uma causa que eu não estava dando muita assistência, e aí o outro falou, a gente tem uma ética. Sim. Se o meu colega já colocou o processo, Sim. a não ser que ele rejeite ou... Para que outro retome, né? Sim, sim, sim. Sim. Então, existe essa ética. A gente não pode ferir essa ética, a não ser que tenha um motivo muito... Um motivo excedente, né? Muito bem. Então, você quer dizer que a ética, ela está em todos os lugares. Existe ética, é isso? A ética, você está fazendo uma colocação na advocacia, não é isso? Mas se você for para a medicina, existe ética na medicina? Vocês já ouviram? Sim. Vocês já viram um médico falar mal do outro médico? Não fala. Por quê? Para não ferir a ética, não é? Então isso é muito importante, trazendo isso para a nossa vida cristã, isso, irmãos, é porrada para a gente aqui, não é? A ética cristã, se existe ética lá na advocacia, né? Se existe ética lá, por exemplo, no campo da medicina, no campo jurídico, em todas as esferas, então por que não na igreja? Por que não entre o povo de Deus, não é? Então é importante saber disso. Alguma dúvida, irmãos, em relação ao que significa ética? Ou qual o seu conceito, né? Então, irmãos, vamos dar sequência. Então, na primeira lição, na primeira lição desta série de estudos, nós procuramos fixar um paralelo entre doutrina bíblica e ética cristã. Lembram que na primeira aula nós falamos isso, né? Nós fixamos esse paralelo entre o que é doutrina bíblica e o que é a ética cristã. Nós falamos sobre isso. E com isso, ficou claro que não pode... ficou claro que uma não pode viver sem a outra. Nós estudamos na lição passada que tanto a doutrina bíblica e a ética cristã, elas não podem viver desassociada uma da outra. Deve existir a doutrina com a ética com a doutrina, né? Com o ensino. Então, isso ficou muito, muito claro. Uma não pode subsistir sem a outra. Não podemos ter a doutrina sem ética e ética sem doutrina. Então ficou isso muito claro. Não podemos ter doutrina sem ética e nem a ética sem doutrina, porque senão as coisas não vão caminhar bem. E aí Paulo, no texto básico desta lição, ele tenta mostrar que a mente humana está fixada em alguma coisa. A mente humana é o que Paulo está declarando no texto que nós estamos lendo em Filipenses, capítulo quanto? Sem olhar no mural. Capítulo 4, não é isso? Isso mesmo, capítulo 4 a seguir. Nós vimos Paulo falando sobre isso, que a mente humana está fixada em alguma coisa. Em alguma coisa. E no decorrer dessa lição nós vamos ver realmente em que de fato nossa mente está focada. Então, ele declara dizendo ainda, o escritor declara dizendo, é uma lei da vida que se um homem pensa em algo com frequência, chegará o momento em que não poderá mais
não poderá mais desejar outra coisa. Você já imaginou isso? Quando a mente humana, como ela age, quando ela é disciplinada ou quando ela é instruída, ensinada de alguma forma. Então, quando você foca muito naquilo, com frequência, né? Imagine o que, por exemplo? O que nós poderíamos fazer aqui, rapidinho, aqui uma comparação? O que a gente pode comparar a algo que a gente foca, a gente pensa e a mente da gente parece que só está naquilo? O que, por exemplo? Vamos pensar, rapidinho. Isso. Exemplo, não é nem de pensar com frequência, mas é, por exemplo, quando você assiste um filme à noite, eu fiz essa experiência essa semana. Assisti um filme à noite e aí logo após eu terminar de assistir e dormir, a minha mente continuou pensando nisso. E por mais que eu tenha falado, eu sabia que isso aconteceria porque eu já tinha lido algo. Sim, sim. E aí eu falei, não, vou colocar um louvor. Aí eu coloquei um louvor para ouvir a noite toda, mas os meus pensamentos à noite só ficaram focados No filme. que eu tinha assistido, porque aonde a gente, que é aquilo que a gente começou a pensar muito, Sim, sim. você dormiu, o seu cérebro ficou ruminando aquilo que você pensou durante o sono. Sim, Aquela sim, sim. última, coisa. Sim, E sim. outra coisa que eu estava estudando a respeito é que quando você realmente foca em algo, quando você verbaliza algo, eu acreditava que a palavra em si só tinha poder porque estava na Bíblia, né? Sim, sim. O poder da palavra. Sim. Deus disse, então, quando Deus diz, haja luz, ouve, porque o poder da palavra. Mas o poder da palavra não é só bíblico, é comprovado cientificamente que quando você fala, que você pensa várias vezes, isso se torna uma crença e acaba ficando enraizado e acontece realmente. Sim, sim, sim. Aquilo que você realmente pensou muito Sim. naquilo. É por isso que às vezes pessoas têm sucessos e pessoas também não têm sucesso. Porque às vezes pensa muita coisa ruim. Sim, Quando sim. você pensa muita coisa ruim e convive com pessoas, porque eu já tive essa experiência de conviver com pessoas que falam muita coisa ruim, minha vida tá ruim, não tá boa, reclama do marido, do filho, não sei o quê, aquilo também que você absorve. E É verdade. você acaba vivendo aquilo porque de tanto você comunicar, pensar naquilo, acaba se tornando real. Glória a Deus. Assim, eu falo glória a Deus porque eu estou pensando aqui num outro sentido, né? Você falou no sentido de algo que realmente, de certa forma, é negativo, né? Que isso negativa, leva a nossa mente a ficar cativa a assuntos ou posturas negativas. Agora imagine quando você convive com pessoas que é de oração, que é pessoas que têm um temor a Deus, pessoas que vivem a palavra, pessoas que têm uma conduta. E tudo isso aí, tudo que você conversa é acerca, né, de coisas boas, de coisas edificantes, de coisas que de fato lhe traz para a luz e para perto de Deus. Não tem dúvida que nós só vamos passar a pensar também, puxa, aquilo que o irmão falou e tal, né? Isso. Não é só as coisas ruins, não, as coisas positivas também. Isso. As coisas positivas. Para você ter uma ideia, eu vi que teve um estudo que, por exemplo, os pesquisadores pegaram uma água lá, um arroz, cozinharam um arroz e colocaram no vidro. Sim. E aí as crianças, depois eu te vi esse vídeo, acho que Ok. as crianças pegaram e falaram assim, para esse vidro aqui, o mesmo arroz, o mesmo vidro, dois vidros iguais. Sim. Tamparam e colocaram esse em um ambiente e esse em outro. Aí as crianças ficavam falando pro arroz, você é feio, você é sujo, eu não gosto de você. E aí pro outro arroz falavam, eu gosto de você, você tá bonito hoje, que não sei o quê. E aí, no final de um período de dias, o arroz, ambos apodreceram. Sim, claro. sim. Mas o que foi e recebeu coisas negativas, estava bem mais escuro e o de lá não estava tão escuro. E eu fiquei assim impressionada, como é o poder da palavra. Então, Sim, sim. quando o senhor pregou na quarta, falando sobre profetizar, o senhor levantou a mão e profetizou. A igreja inteira levantou a mão para receber a profecia. Amém. Só que eu percebi que tem muitas pessoas que às vezes não acreditam no poder da palavra. É verdade, meu irmão. Isso Não mesmo. acreditam. É verdade. E eu fiquei assim, impressionada. O senhor
Amém, amém. Porque eu entendi que aquilo eu recebia, Amém. entendeu? Isso mesmo. E aquilo que o senhor falou, todos nós aqui temos poder de profetizar. Todos nós aqui somos profetas. Sim, sim. E a gente pode falar coisas boas. Eu posso chegar para falar, eu abençoo a sua vida. Eu desejo coisas boas. A profetizar, eu achava que era só assim. Desceu uma revelação do céu, profetizo na sua vida que você vai ser muito abençoado. Eu achava que era isso, mas não. É abençoar com palavras, acreditar, eu acredito que sua vida vai ser abençoada. E que a palavra tem poder, não é? O poder da palavra. Amém, amém, amém. É isso mesmo, irmãos. É isso mesmo. Os irmãos estão compreendendo? Está ficando claro para os irmãos? Louvado seja Deus. Deus abençoe a irmã Ângela por essa interação, né? E é isso mesmo. Então, é o que Paulo está dizendo, que aquilo que a gente pensa com frequência, ele diz que nós não poderemos viver sem essa coisa, né? Tudo que a gente pensa, a gente não poderá desejar outra coisa senão aquilo que está em nosso coração, em nossa mente, que nós estamos pensando o tempo todo. Por essa razão é que mais na frente nós vamos encontrar Paulo declarando algumas palavras, e não vou adiantar aqui para a gente não quebrar aqui a parte do nosso estudo. Então, por isso é importante, irmãos, que o cristão pense em coisas dignas. Por essa razão, é importante que os crentes pensem em coisas dignas de louvor, né? E Paulo escreve aos Colossenses, o apóstolo Paulo escreveu dizendo: portanto, abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3 e o verso 1 e 2. Colossenses 3 e 2. Se você quiser fazer anotações, anote também aí no seu bloco de anotações. É muito importante essa nossa ação de anotar. O pastor Josué Gonçalves sempre diz: se você não anota, você esquece. E essa é uma grande verdade. Se você não anota, você esquece. Aí volta e meia, a Raquel também pega no meu pé e diz: olha, amor, anote, porque se você não anotar, você vai esquecer. E é verdade mesmo, não é? Então, Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2. Diz o quê? Portanto, Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são daqui da terra. Não nas coisas que são aqui da terra. Ele nos aconselha a pensar nas coisas que são de cima, não é? As coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus Pai. Então nós devemos pensar sempre nele. Isso não quer dizer que a gente vai viver o tempo todo, né? A gente se depara com inúmeras pessoas que elas, quando, por exemplo, diante de um texto desse aqui, pensar nas coisas que são de cima, aí parece que elas não têm um outro assunto. Até, por exemplo, vai comprar uma coisa: quanto é que é esse aqui? Glória a Deus, aleluia. Quanto é que é esse aqui? Ô irmão, aí pega o telefone, liga para alguém: ô irmão, ô pastor, glória a Deus, aleluia. Você está bem, pastor? Louvado seja Deus. E aí, essas pessoas assim, acham que ficar pensando nas coisas que são de cima é isso. Mas, na verdade, nós precisamos ser cristãos equilibrados, né? Saber a hora de dar glória a Deus, a hora de dizer aleluia. Tem gente que até fala língua estranha, eu já vi. Eu estar conversando com uma pessoa e a pessoa está, glória a Deus, aleluia, não sei o quê, irmão, não sei o quê. Sabe? Parece até que a pessoa está numa paranoia, parece que a pessoa está em outro mundo. Irmãos, nós devemos saber que nós estamos na terra, estamos no mundo, mas temos que ter um equilíbrio. Não eu sei que em tudo nós devemos glorificar a Deus, mas nós não precisamos, digamos, de estar agindo dessa forma, porque isso, de certa forma, dá a entender até que ser crente é ser um doido, desmiolado, que não tem assunto, que não sabe o que fala. Irmãos, isso é terrível. Isso é terrível. Nós precisamos ser crentes equilibrados. Devemos pensar nas coisas que são de cima, sim, em todo o tempo, pensar nas coisas que são de cima, mas com equilíbrio, senão fica doido.
Sim. E por que isso aqui? Porque a palavra diz não sei aonde, né? Quer dizer, não tem um diálogo, não tem uma linha. É verdade. Você fica solto assim, Sem nexo, né? É complicado, né? Então, surge a importância, por essa razão é que nós devemos amar a escola bíblica dominical, porque a escola bíblica nos molda a sermos cristãos autênticos, verdadeiros, pessoas que de fato sabem entrar e sabem sair. Ele sabe o momento dele glorificar a Deus, e glorificar a Deus não é só quando a gente expressa o glória a Deus da boca para fora, a gente glorifica a Deus no coração. Muitas vezes não é necessário a gente estar conversando com uma pessoa e ficar o tempo todo glória a Deus, aleluia, não sei o que, louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e não sei o que, irmãos, não, nós glorificamos a Deus em tudo, mas precisamos entender que assuntos é assuntos, o momento de falar, dar glória a Deus, aleluia, tem o seu momento, não é? Tem o seu momento. Então, nós precisamos continuar pensando nas coisas que são de cima. Quando nós pensamos nas coisas que são de cima, as outras coisas do mundo, as coisas de baixo, não tem tanto valor assim quanto as coisas lá do alto, não é? Irmã Maci. Fanatismo religioso. É verdade. Porque o fanatismo não leva a nada, vai aborrecer. É verdade, minha irmã. E o equilíbrio não, você passando no equilíbrio, buscando em Deus esse equilíbrio, né? É verdade. Então, quando nós abrimos nossa boca, nós vamos ter a direção de como nos portar, de como vamos falar. É isso mesmo. E não dá, né? Eu tive uma amiga que ela vivia falando dessa forma o tempo todo. Aí foi falar assim para ela, por que você fica só assim falando, misturando assim, a gente está falando uma coisa e você está vindo. Mistura. Você está vindo o tempo todo. Aí corrigiu ela, eu estava perto dela. Aí ela falou assim, isso é errado? Sim. Aí eu cheguei e tive a oportunidade de conversar com ela, você tem que dar o equilíbrio nisso. Você tem que pedir a Deus o equilíbrio. Isso, é verdade. Não o nosso equilíbrio, porque nós mesmos não temos esse equilíbrio. Às vezes nós estamos pensando que temos o equilíbrio e às vezes não estamos tendo. Porque tudo na palavra de Deus tem que ser dosado. É verdade. Tem que ser dosado. Então, nós possamos pedir esse equilíbrio a Deus. Sim. Para que Deus nos dê esse equilíbrio. Né? É verdade. Coisas, a hora de dar glória a Deus, a hora de fazer. É isso. É verdade. Uma chamada telefônica, uma conversa com um amigo, deve ser a conversa. Uma ligação é uma ligação, né? Agora, misturar ligação com glória a Deus, aleluia, com louvado seja Deus, é complicado, não é? Deus deve ser louvado em todas as atitudes nossas, em todas as nossas falas, né? Às vezes até pecamos, muitas vezes falamos, né, algumas coisas que não deveria falar, e aí pecamos, mas a verdade é que nós devemos glorificar a Deus em toda a nossa atitude, em todas as nossas ações, né, e também em palavras, amém? Vamos dar sequência, então, a esta altura, quando nós estamos falando sobre pensar nas coisas que são de cima, a esta altura, é bom fazermos uma distinção entre costumes e princípios. Costumes e princípios. Vamos dar sequência no primeiro ponto que nós vamos estar falando sobre costumes são procedimentos culturais e ocasionais. Costumes são procedimentos culturais e ocasionais. Costumes são procedimentos culturais e ocasionais. Amém? Nós estamos falando de quê? De ética, princípios de ética cristã. Princípios de ética cristã. Mas agora nós vamos falar sobre costumes, ou que costumes são procedimentos culturais e ocasionais. Culturais e ocasionais. Isso é costumes. Aí nós vamos para a Bíblia. Os fariseus chegaram a Jesus e disseram-lhe: por que transgridem a lei os teus discípulos, a tradição? Ou melhor, por que transgridem os teus discípulos a tradição? Não é a lei, é a tradição. Por que transgridem os teus discípulos
a tradição. Quem está dizendo isso? Os fariseus. Perguntam para Jesus, tentam confrontar Jesus por causa de uma tradição. Aí nós vamos entender onde é que está isso. Está em Mateus, capítulo 15 e o verso 2. Mateus, capítulo 15, verso 2. Eu gostaria que você anotasse bem do lado aí, colocasse aí, ó, tradição. Tradição igual a costume. Tradição igual a costume, baseada em Mateus 15, verso 2. Isso é uma tradição, um costume, né? Isso era uma tradição dos anciãos. Por que que eles faziam isso? Eles não lavavam, ou seja, ele estava questionando por que os discípulos de Jesus estavam comendo sem lavar as mãos. Isso era uma tradição que foi imposta pelos maiorais, né, dos fariseus. Eles não lavavam as mãos quando comiam. Então, lavar as mãos antes de comer era realmente um costume de higiene pessoal. Quando você vai ao banheiro, você naturalmente foi ao banheiro, lava as mãos. Você está fazendo qualquer outra coisa, veio da rua e tal, lava as mãos para pegar, às vezes pegou em alguma coisa com uma certa bactéria, alguma coisa. Então é importante essa questão da lavagem das mãos. Mas isso se tornou um problema na vida dos fariseus, porque eles começaram a utilizar essa tradição para crucificar Jesus. Ou seja, crucificar, que eu digo, para perseguir Jesus. Então Jesus deixa claro para eles, porque Jesus não estava se importando com tradição. Tradição foi algo imposto, criado pelos próprios homens. Então isso é importante para nós entendermos, que costumes, ou tradição, que é a mesma coisa, um costume é uma tradição, são procedimentos que elas nascem de determinadas culturas, são procedentes ou provenientes de algumas culturas. E também por algumas ocasiões. Isso quer dizer que ocasionais não seja algo fixo, algo permanente, ocasiões. Houve ocasiões que se fazia isso, nessa ocasião não se faz mais isso. Então, alguma coisa parecida. Eu não sei se os irmãos estão me compreendendo. Então, essa questão de costume, existem muitos costumes impostos pelos homens, que a Bíblia não diz. Existem muitos costumes. E quando nós falamos de costumes, é uma das coisas que mais essa questão de costumes, irmãos, de tradição, foi algo que sempre trouxe muita indagação, assunto que, de certa forma, provocou muito, assim, de certa forma, aquela questão de pessoas estarem dizendo, mas é costume, isso, é costume, aquilo, outro, a igreja sempre fazia isso, agora a igreja não faz mais, porque antes era assim, porque agora é assado, porque o pastor antes, fulano, era mais santo, porque ele proibia isso, esse outro não é mais, porque ele libera isso. Irmãos, existem coisas que é muita confusão nessa questão de usos e costumes, é muita confusão. É muita crendice dentro desse contexto de costumes. E aí, por conta desses negócios, nós estamos muitas vezes na mesma condição que os fariseus, muitas vezes perseguindo pastores, perseguindo obreiros, perseguindo igrejas, ministérios, difamando, falando mal, por conta de um costume. Nós precisamos entender, saber discernir realmente, isso é muito importante. Eu gostaria que a igreja estivesse aqui superlotada, para que pudesse realmente compreender o que significa costume, o que significa princípios, o que significa ética cristã. Então, vamos para frente, meus irmãos, porque o tempo não dá. Algum de vocês lembra de algum costume, rapidamente, de algum costume baseado em alguma cultura?
por exemplo, algum costume baseado em uma cultura. Eu acredito que vocês devem se lembrar disso com muita facilidade. Algum costume baseado em alguma cultura, né? Ou mesmo de algumas regiões brasileiras, por exemplo, de culturas do nosso país. Nós vivemos num país continental, é isso? Um país continental, é isso mesmo? Um país que ele é subdividido por estados, por regiões, e cada estado, cada região, ela tem uma cultura, sim ou não? Por exemplo, me dê um exemplo de alguma cultura aí, estadual, regional. Rapidinho, você já viajou para algum lugar, percebeu alguma coisa diferente? A música é uma cultura. Por exemplo, quer falar mais um pouquinho sobre essa questão da música, irmão Gil? Fale. Sobre a educação em si, tratar sobre cultura, né? E a cultura ajuda na educação. Só que hoje no país que a gente vive, eu vejo comigo, né? Sim, Eu não vejo assim, eles investir na cultura. sim, Porque qualquer criança que aprende violão, a bateria, o teclado, e tudo isso vem verba dos governos para investir na cultura, e eles não investem. sim, Tipo mesmo a fanfarra. Hoje eu vivo triste pela fanfarra, que me cara aí, Sim. pelo instrutor. E os instrumentos tudo caros, sax, trompete, trombone, como se eu nem conheço. sim, sim, sim. Tudo jogado lá no campo porque Oi? Investimento público. Isso, é verdade, Sim, sim. Sim, sim. Exatamente. Questão, pastor, quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil, encontraram os indígenas, né? Sim, sim. Uma forma de proceder, né? Sim. Com a cultura indígena, né? Tentaram colocar a dele nos índios, né? Sim, sim, Colocando a sua como superior à dos indígenas, sim. colocando O costume. os costumes, né? Como Sim. superior, por não Aceitarem? aceitar, porque muitas vezes isso acontece. É, Acha é. que eu sou superior, Isso. eu procedo dessa forma, Sim. você é inferior, Isso. você não tem o mesmo procedimento que eu, né? Exatamente. Você é menor que eu. Exato. Sim, sim, sim. Então, teve essa questão, né, dos portugueses, os africanos também, que trouxeram lá Os africanos trouxeram algumas tradições para o Brasil, né? para o Brasil, mas que teve que ser, que eles não aceitaram, né? Sim, sim, Então, mas eu trago mais a dos índios, né? Onde eles fizeram sim. condições para os índios, tentando fazer com que Fala mais alto. vestissem roupa. Isso, os índios, a cultura, né? Pois é, mas a cultura, por exemplo, a cultura dos índios, por exemplo, eles vivem no seu território, eles são nus, não é? Só que, por exemplo, como é que percebemos realmente que existem até algumas pessoas que querem mudar isso, né, no índio, mas isso é cultura do índio, né? Isso é natural do índio, faz parte da cultura dele, né? Até mesmo a gente pode ver, não sei se tem a ver com isso também, a forma de falar. Eu já vi muita gente zombando no nordestino pelas palavras que às vezes Exatamente. A tradição. e a pessoa não olha. Você que acha que nós, porque somos nordestinos, infelizmente isso é geral. Sim, sim, Principalmente quem é do sul, sudeste, sim, acha que o nordestino é inferior a ele. A cultura nordestina é inferior à cultura sim, sim, exatamente. do sul ou do sudeste. Sim, Eles são sim. superiores, sabem para a pessoa. Então, tudo isso, né? Chacota que fazem com música, até mesmo na televisão, até mesmo em programas. Sim, sim, sim. Onde é protestado. Sim, sim. Toda chacota. É verdade. Meu lado baiano não me deixa ir. Meu lado paulista quer. Tem que trabalhar para fazer. Meu lado baiano, como se baiano fosse preto. É verdade, né? Existe uma série de
de coisas, né, que são feito, utilizado como chacota, como zombaria, né? Mas nós devemos respeitar as tradições. Inclusive, quando eu chego em São Paulo, eu falo baiano mesmo. Baiano mesmo. E chamo painho e chamo maninha, independente da idade. Tenho 44 anos de idade, mas eu chamo painho e maninha. O pessoal fica todo mundo assim, oxente, esse é baiano. Aí é oxente. E ainda tem o oxente pelo meio, né? Que na verdade esse oxente não é nem é mais do sertão, né? Esse oxente. É do sudoeste para cima, aí o pessoal fala muito oxente, né? Inclusive tem um ministério de missões chamado Oxente. Uma banda, eles gravaram música, forró pé de serra, lá de Vitória da Conquista, da Igreja Batista Peniel. Eu tive a oportunidade de conhecer, participei de uma conferência lá e pessoal muito legal, muito legal. Eles fazem missão no Nordeste, porque o nordestino é difícil de aceitar Jesus. O nordestino tem que ter tática, tem que saber o que agradar para atraí-los, porque são muito cismados. Aí o nordestino gosta de forró pé de serra, de sanfona, de triângulo, né? De zabumba. Então eles vão lá e monta o cenário deles para poder ganhar os nordestinos, né? E aí outra coisa, que eles, em determinadas regiões, eles são apaixonados pela capoeira. Tem um grupo cristão de capoeira, que eles fazem o gingado deles, fazem a roda, e quando o povo se junta, tal, aquele grupão, eles aproveitam e palavra, porque muitas vezes a pessoa não para ouvir a palavra de Deus. E aí eles têm essa tática de poder lançar a palavra. Então, irmãos, o importante é que o Evangelho de Cristo ele chegue às diversas culturas, seja em qualquer cultura que seja. Por exemplo, a capoeira, por exemplo, é uma cultura trazida pelos africanos. E é do diabo? Não é do diabo. Não é do diabo. Alguns até dizem, porque a dança é tal, e tem alguns comentários a ser feito na música que exalta uma entidade, mas eu estou falando no caso do cristão, deixando de lado essa parte não cristã e trazendo para a parte cristã, porque nossa mente e o nosso coração está em Cristo. Então, se estamos em Cristo, tudo aquilo que nós vamos fazer e apresentamos a Ele, torna-se algo sagrado, algo santo. E Deus é glorificado naquilo, porque nós estamos fazendo com foco em Deus, com foco no reino dos céus. É a mesma coisa, por exemplo, o pessoal fala muito a questão do acarajé. É verdade que o acarajé, eu presenciei várias vezes sendo oferecido, 7 acarajézinhos jogados debaixo do tabuleiro para oferecer para os guias, antes de qualquer pessoa comprar o acarajé. Isso é verdade, qualquer pessoa que já foi lá do terreiro de macumba, que fez e aconteceu que mexia com acarajé, vai dizer que é verdade isso aí. Porém, não como acarajé porque é de Satanás. Não, acarajé é uma cultura do candomblé? Não é uma cultura do candomblé, até porque feijão é feito de feijão. Todo mundo come feijão. Só a única diferença que é o feijão feito um outro processo e frito lá aquela massa, e ali joga os temperos dentro, orou, apresentou o Papai do Céu, está santificado, come gostoso, e se gostar, come mais um. Não é? Então nós precisamos entender, irmãos, que existe essa questão de costumes, são costumes e tradições. Sim. Exatamente. É verdade, é verdade. E eu já comi, quando eu não era crente, eu já comi comida oferecida, eu comi. E eu via como é que era, realmente os demônios manifestavam em pessoas. Minha mãe dava ceia de Cosme. Tinha o banquete dos meninos com as coroinhas, e aí ela pagava o seu pacto. Mas eu estou aqui, irmãos, não fez nenhum mal para mim, não. E o melhor ainda,
o melhor ainda, porque o apóstolo Paulo disse que quando você for convidado para comer, você agradece a Deus, apresenta a Deus e come, é santificado, não vale fazer nenhum mal. Agora, melhor ainda quando é feito por uma crente cheia do Espírito Santo, cheia da presença de Deus, aí mais gostoso o negócio fica, não é verdade? Então nós podemos comer acarajé, podemos comer o vatapá, o caruru, gostoso, né? Comer com muita graça, apresentar a Deus, né? Independente de que tradição de fato venha. Então nós vamos prosseguir. Então são vários costumes, né? No nosso Brasil temos diversas culturas, por exemplo, a cultura da fala, né? Foi falado, da fala, do sotaque, do costume de comida. Por exemplo, eu passei quase 2 anos em Iguaí. De Ibicaraí para Iguaí são cerca de quase 80 quilômetros, é perto. Mas a cultura dessa localização já é uma cultura um pouco diferente das nossas aqui, né? Daqui do sul. E aí quando você sobe um pouco mais para Nova Canaã, para Poções, Vitória da Conquista, você já percebe que a cultura vai mudando. E quando você chega na região da Chapada para lá, você já vê que a cultura também é bem diferente. Tem um negócio que o pessoal come muito lá, que o pessoal tem muito prazer. Aqui na nossa região, o povo usa muito o dendê, né? Usa muito o dendê. Na região lá da Chapada, por exemplo, o pessoal consome muito o óleo do pequi. Meu Deus do céu, é o que você vê na estrada aí, ó. É o saco. Um dia desse, eu estava vindo de São Paulo de carro, eu e Jefter. E aí, quando eu vim chegando nessa região, eu vi que tinha um monte de sacos na estrada. E pensei que era laranja. Falei, Jefter, vamos comprar um saco de laranja para a gente chegar em casa e fazer um suco. Aí parei o carro, falei, quanto é que é a laranja? Aí o rapaz falou, não, é piqui, não é laranja não, é piqui. Falei, tá, aqui é a região do piqui. Me recordei que essa região é a região do piqui. Então são tradições que temos em nosso Brasil, inúmeras tradições. Se você for para o Mato Grosso, você vai ver que lá tem tradição de comer tal da sucuri, né? Comer sucuri é uma cobra. Então comer sucuri. Um dia desse eu conversava com um mato-grossense aqui em São Paulo, ele disse, pastor, nós vamos fundar uma igreja lá em Mato Grosso, e o senhor vai comer carne de sucuri. Eu falei, rapaz, para com isso. Esse negócio de comer carne de cobra, rapaz, eu quero comer a carne. Exatamente, né? Já para o outro, como é que é? Açaí. Onde? Pois é, já aqui nas regiões mais próximas, né? Já tem a tradição da plantação, já trazida já de outro estado, né? O açaí é trazido lá do Amazonas, né? Do Pará, né? E aí vem um monte de culturas que a gente vai entender que, por exemplo, lá é desse jeito, aqui é... Então, meu irmão, se lá, por exemplo, qual é o outro país que o homem usa vestido, usa saia? Na Escócia, se a gente vai na Escócia, um homem vai na Escócia, a mulher não, vou dizer o homem. Se o homem vai na Escócia, lá ele vai ter que tirar a calça para vestir. Não sei se vai ter, né? Mas lá é costume dos homens usar saia. E aí? Bota uma saia ou não bota? Aí eu pergunto, isso vai mudar em quê? Vai deixar de ser homem? Vai deixar de ser crente? Vai deixar de ter temor a Deus? Não deixa, irmãos. Então a tradição, ela não pode mudar. Agora existe uma coisa que nós devemos prezar, são os princípios. E é isso que nós vamos dar continuidade na nossa aula de hoje. Deixa eu correr. Segundo ponto, nós falamos no primeiro ponto, costumes são procedimentos culturais e ocasionais. Isso quer dizer que a qualquer momento essas culturas, esses costumes, eles podem ser extintos. Eles podem ser mudados para um outro costume. Então, isso nós precisamos compreender bem, que costumes, eles podem ser mudados. Agora, princípios, nananina não. Ok? Então, segundo ponto, nós vamos falar sobre princípios, são procedimentos estabelecidos por Deus. Costumes são procedimentos culturais e ocasionais. Porém, princípios são procedimentos estabelecidos por Deus. Princípios são procedimentos estabelecidos, criados por Deus. Para quê? Para o homem. Os princípios,
estabelecidos por Deus, eles são eternos. Os princípios estabelecidos por Deus são eternos, inalteráveis, ou seja, eterno. Por que eterno, irmã Zenólia? Por que eterno? Exatamente, porque eterno, ele é para sempre, não é isso? Eternamente, assim como o nosso Deus é eterno, as suas leis são eternas, não são temporais. Os princípios são eternos, inalteráveis. O que significa inalteráveis? Que não pode ser alterado em hipótese alguma. Quem é o homem? O homem pode até mudar, né? O homem pode até mudar, mas a Bíblia já sentencia, existe uma sentença para quem tira ou para quem acrescenta. Existe uma sentença por Deus, está escrito na palavra dele. A quem acrescentar, quem sabe um tio, né? Porque se você mudar de um pingo para um tio, já muda a expressão da palavra. Então, a gente precisa entender isso, né? Então, os princípios de Deus são eternos, inalteráveis e também inegociáveis. Em relação aos princípios de Deus, não tem negócio, ó. Não tem, pastor, dá um jeitinho. Não, é a palavra de Deus, não tem negócio, é princípio, não tem negócio. Não tem meias palavras. Pastor, por que o senhor deve? Não, um princípio, ele não pode ser inalterado, não pode ser negociado por questões nenhuma, não é? E aí nós vemos Pedro e João, eles testemunham diante do Sinédrio que o princípio da salvação está em nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro e João testificam isso diante do Sinédrio, diante das autoridades maiores que existiam naquela época. Eles declaram dizendo, olha, o princípio da salvação está em Jesus Cristo. Ele quis dizer assim, não adianta vocês ficarem aí dizendo para o povo que tem que guardar a lei, que tem que fazer isso, que fazer aquilo, porque o princípio da salvação não são as leis. Não são as leis. O princípio da salvação está em Cristo Jesus. E aí, ele diz o seguinte em Atos, anote aí, Atos 4:12. Atos 4:12. O princípio da salvação está em Jesus, baseado em Atos 4:12. Atos 4:12, que diz o seguinte: e não há salvação em nenhum outro, porque também debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe, irmãos, não existe nenhum outro nome, né? Então Pedro deixou isso muito claro. Então, na ética, há costumes e há princípios. Na ética, há costumes e há princípios. Precisamos entender isso. Como já vimos, os costumes, eles podem variar de acordo com o contexto cultural, não é? O costume, ele pode variar de acordo com o contexto, não é? De acordo com o contexto cultural. Então vai variar. Aquilo que aqui, por exemplo, é permitido, talvez acolá, né? Já é permitido. Então existe isso de acordo com o contexto cultural e também profissional, contexto cultural e profissional. Até porque nós falamos no início que que a ética ela está inserida em todas as repartições, não é? Tanto no contexto religioso quanto no contexto profissional, né? Toda empresa ela tem um padrão de ética, né? Ela tem um padrão de ética. A ética de tal empresa é assim, né? É se apresentar dessa forma. Por exemplo, tem empresa que, por exemplo, a mulher ela tem que usar calça. Então, se ela está participando daquela empresa, ela tem que ceder ao costume, né? Ao padrão e à cultura daquela empresa, ao padrão profissional daquela empresa. Então, é preciso entender isso. Não use a calça.
por exemplo, tem empresas que dizem, não, aqui pode usar uma maquiagem, mas a maquiagem tem que ser leve. Não, tem gente que gosta de maquiagem extravagante, brincão. Não, aqui tem que ser algo muito discreto. A empresa que tem esse padrão, tem esse costume, tem essa tradição. Então, nós não podemos ceder a isso. Então, precisamos entender que também na esfera profissional existe também a questão da ética, do costume e também de princípios, ok? Então, mas os princípios, como nós repetindo aqui, como já vimos, os costumes podem variar de acordo com o contexto cultural e profissional, mas os princípios ele não varia. Varia ou varia? Né? Os princípios, eles não podem variar. Vejamos o que, como Paulo, ele trata desse assunto de princípios em Filipenses, no capítulo 4, é o texto da nossa lição, capítulo 4, verso 8. O que ele diz aí, o versículo chave? O que ele diz? O verso 8. Ele trata isso, desse assunto, com muita segurança, com muita relevância. Capítulo 4 de Filipenses, capítulo 4, verso 8, é o nosso texto áureo, né? Não é isso? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, Sim. tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém. Então, Paulo está falando sobre essa questão de princípio. Isso aqui são princípios. São princípios. Agora vamos para o primeiro item. Ficou alguma dúvida, irmãos, em relação ao que nós estamos falando? Irmã Yara está lá no finalzinho, quiser aproximar, fica à vontade. Então vamos para frente. Primeiro item, tudo o que é verdadeiro. Eu gostaria muito de poder fazer assim uma dinâmica com vocês aqui, baseado nesses 6 princípios. Paulo está falando de 6 princípios. Princípios estes que são inegociáveis. E o primeiro princípio, aqui no primeiro item, é tudo que é verdadeiro. Vamos falar tudo que é verdadeiro. O primeiro princípio da ética cristã é, sem dúvida alguma, a verdade. O primeiro princípio da ética cristã é verdade. É por essa razão que Jesus disse, eu sou a verdade. Eu sou o caminho para a verdade. Quem entra por Jesus vai ter um encontro com a verdade. A verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que esclarece, a verdade que dá luz, né? E aí, quando nós paramos para contextualizar isso, né, que o primeiro princípio da ética cristã é, sem dúvida alguma, a verdade. No mundo, nós analisamos no mundo, há muitas coisas ilusórias. Há muitas coisas ilusórias e também enganosas, né? No mundo, há muitas coisas ilusórias e enganosas. Prometem o que jamais podem realizar. Quando nós falamos disso, nós lembramos logo de pessoas que prometem e muitas vezes não cumpre, né? Acaba enganando-nos, né? Isso com relação a muitos políticos, né? Que vêm muitas vezes querer ganhar, principalmente nas igrejas, aparecem com a finalidade de ganhar votos. Às vezes prometem e depois que ganha, tchauzinho, já ganhei. Depois eu apareço lá com a mandioquinha, bato e os porquinhos vêm comer na minha mão. Existe um pensamento, né? Eu não sei se ainda norteia isso, se isso norteia o pensamento de muitos políticos, mas aqui em nossa cidade tinha um político que dizia que gente era igual porco, né? Gente é igual porco, você ganha a eleição, faz a promessa, enrola, e aí ganha, esquece eles, e no final dos 4 anos de mandato, você chega com a mandioquinha e bate, ó, a mandioca, porco, venha comer,
tem mandioca para todo mundo. E aí os porquinhos vinham tudo, né? Assim, esses políticos tratavam os seus eleitores como porcos, aqui na cidade de Bicaraí, né? Passaram outros políticos que diziam da mesma forma. Então, e talvez hoje não se diga mais isso, por conta dos eleitores estão mais ativos, né? Mas ainda eles andam na mentira, né? Muitos deles ainda andam mentindo, prometendo o que não pode dar, e o que não vão dar mesmo, e aí engana muita gente. Então essas são as coisas do mundo, o engano, né? A mentira, a inverdade, né? Tudo isso, as ilusões. Muitas pessoas se iludem em uma promessa mentirosa e aí viaja, briga com o irmão na igreja, divide pessoas por conta de uma promessa, e essa promessa não se cumpre, e aí ficamos decepcionados com essas pessoas, não é? Todo tempo, principalmente tempo de política, a gente está sempre a dizer para os irmãos, tenha cuidado, porque a política, ela sempre causou divisão na igreja. A política sempre divide pessoas, famílias, né? Não estou falando só no contexto igreja, mas no contexto familiar, muitas vezes no contexto social, a política divide pessoas. E por conta de um partido, às vezes pessoas da mesma família deixam de se falar, porque um defende a bandeira de A, outro defende a bandeira de B, e também na questão social, nas amizades, né? Pessoas se dividem porque, não, eu sou de Beltrano, eu sou de Ciclano, e aí às vezes fica sem se falar, nega a fala, e perde a amizade, uma amizade muitas vezes até de longos anos, por conta de uma bandeira política que muitas vezes nos decepciona e tem decepcionado muito, não é? Então nós precisamos compreender que a verdade está em Cristo Jesus. A verdade não está no homem, mas está em Cristo Jesus. Mas aqueles que são santos também são santificados em Cristo, podem viver, andar e falar a verdade. Lembra do apóstolo João? Ele disse o quê? Minha maior alegria é que meus filhos andem na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Então nós estamos falando de tudo que é verdadeiro, né? Tudo o que é verdadeiro, nosso primeiro item do primeiro princípio, né? Tudo o que é verdadeiro. Verdade é um princípio. Verdade é um princípio daqueles que creem em Jesus e daqueles que vivem por Jesus. Então no mundo há muitas ilusões e muito engano, e aí prometendo coisas que jamais podem realizar. Paulo então ele destaca esse princípio quando exorta aos Efésios dizendo: mas seguindo a verdade em amor, baseado lá em Atos 5, irmãos, Efésios 4,15. Efésios, coloque aí 4,15. Paulo está dizendo em 4,15. Outro irmão pode ler Atos, não vai dar, mas você pode colocar aí também Atos capítulo 5, verso 1 ao 11. Você pode ler em casa. Atos 1 ao 11. Atos capítulo 5, verso 1 ao 11. Então, o texto diz em Efésios 4,15, diz o quê? Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos em verdade, seguindo a verdade em amor. Não tem como seguir a verdade se não for em amor, né? Porque Cristo é a cabeça. Cristo é a cabeça. Efésios 4,15, né? Por falta de verdade, por exemplo, irmãos, o texto que eu citei para vocês fala sobre a falta da verdade, né? Atos 5 vai relatar um fato que aconteceu na igreja primitiva com um casal que faltou a verdade e eles foram punidos por Deus por mentirem ao Espírito Santo, né? Ananias e Safira, estamos falando deste casal, né, que foram de fato punidos por Deus e levados à morte por causa da
mentira, né? Quando não é verdade, é mentira. Então, portanto, irmãos, nós devemos prezar pela verdade, né? Tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é verdadeiro, nisso nós devemos pensar. Amém? O segundo item é tudo que é respeitável. Isso está no segundo, é o segundo princípio. O primeiro princípio é o quê? Tudo que é verdadeiro é o primeiro princípio. O segundo princípio é tudo que é respeitável. E aí a versão de Almeida Antiga usa o texto dizendo, esse texto dizendo tudo que é honesto. Algumas versões vai variar um pouquinho aí, mas é a mesma palavra, não muda, ok, irmãos? Então, tudo que é respeitável ou tudo que é honesto. Por exemplo, a Bíblia de Jerusalém diz tudo que é nobre, por exemplo, né? A Bíblia da tradição Jerusalém diz tudo que é nobre. Isso faz parte da nobreza, de alguém que é um nobre. Nobre dá uma conotação de alguém que pertence a um reino, que está no palácio, que está exercendo uma função, né, de nobreza, não é? Então, tudo que é respeitável, honesto, nobre, se confundem no texto original. Quando isso, irmão, se aplica ao homem, descreve alguém que vive como se este mundo fosse templo de Deus. Isto é, a sua vida no mundo é idêntica à sua vida no templo de Deus. A forma como essa pessoa vive de forma respeitável, né? No mundo há coisas triviais, baratas, atrativas e superficiais. O cristão, porém, deve fixar a sua mente nas coisas que são profundas, coisas que são sérias e coisas que são dignas. Nós devemos fixar a nossa mente em tudo que é respeitável. Tudo que é respeitável. Tudo que é honesto. A nossa mente deve estar focada, deve estar fixada, seja qual for, irmãos. Seja no contexto religioso, no contexto social. Existem questões que nós devemos parar, analisar, refletir, dizer para nós mesmos, isso é respeitável? O que eu devo fazer aqui é respeitável, é honesto? E quando nós falamos de algo respeitável e de honesto, isso se refere a várias esferas. Amém? Querem falar alguma coisa? Está claro, irmãos? Amém? Vamos para frente. Terceiro item. O terceiro princípio. O primeiro princípio é o quê? Verdadeiro. O segundo princípio é tudo que é respeitável. E o terceiro princípio é tudo que é justo. Isso faz parte dos princípios. O termo grego, dikaios, define o homem justo. O apóstolo diz tudo que é justo. O que dá a Deus e aos homens o que é devido. Então, tudo que é justo define isso. O que dá a Deus e aos homens o que é devido. O que é justo? É justo eu pagar a minha conta de energia? É justo. É justo eu pagar o meu aluguel? É justo. É justo eu arcar com minhas responsabilidades como pastor da igreja? É justo, devo fazer isso tanto a Deus quanto aos homens. Eu devo isso porque é justo, eu fui chamado por Deus para exercer um cargo, uma função. Então, diante de Deus, eu preciso estar sendo justo, né? Diante do meu ofício e diante dos irmãos, de pessoas como vocês são. Eu devo também exercer aquilo que é justo diante de vocês. Eu devo alimentá-las como pessoas, como ovelhas. Então, existe uma série de coisas. Agora, cabe a vocês, como membros também da igreja, membros do corpo de Cristo,
também ser justo com aquilo que de fato é justo como membro, como alguém que participa das atividades da igreja e do corpo de Cristo. Deve haver esse pensamento de ser justo, tudo que é justo. É um princípio e nós devemos viver isso na nossa íntegra, não é? Então isso faz parte e isso deve nos tornar alguém cumpridores. E estas palavras, decaios, é a palavra que de dever assumido e realizado para aqueles que estão diante de Deus. Então, há quem coloque o pensamento nos prazeres do mundo, esquecendo-se totalmente dos seus deveres para com Deus e para com a sociedade. Nós temos também um dever a ser cumprido diante da sociedade como representantes de Deus na terra, né? Nós não podemos sair por aí fazendo besteiras, falando besteiras, agindo de forma indecente, mas nós devemos fazer aquilo que é justo diante de Deus e diante da sociedade. Louvado seja o nome do Senhor por isso, porque nós vamos prestar contas a um juiz, não é? Existe a prestação de contas do que nós vamos fazer ou do que nós estamos fazendo um dia diante de Deus. Por essa razão é que Deus ele é justo e Ele exige de nós também que sejamos justos. Aí quando nós falamos disso, nós nos lembramos daquele texto que está lá nos Evangelhos, quando Jesus faz a ilustração do juiz iníquo. Não é do juiz iníquo, é do homem dos acertos de conta, né? Do servo que foi prestar contas. O dono da terra disse: olha, eu preciso prestar contas, eu vou viajar e vou deixar na mão de vocês e vou exigir a prestação de contas, né? E aí, quando ele vai prestar conta, um dos seus servos, ele devia, é aquela passagem que nós estamos confundindo com aquele dos talentos, né? Dos talentos, que recebeu os talentos, mas estou falando daquele que acertou contas com os empregados, que devia a ele. E aí ele chegou a um, e esse um devia 100, ou era 1000 denários. E aí ele disse: vamos acertar contas. Oh, meu Senhor, tenha misericórdia, porque eu não tenho com que pagar. E aí, minha família, eu não tenho dinheiro, eu não tenho. Mas se o Senhor me dá uma chance, eu vou pagar. O Senhor, aquele proprietário, ele disse, olhou bem para ele e viu a condição miserável dele e disse: não é justo eu fazer um negócio desse. Eu vou perdoar você. Você não me deve nada a partir de hoje. Você está quite comigo. Não precisa você se matar para poder me pagar. Não precisa também você dar a sua família para ser escrava. Aí ele falou: está tudo perdoado. Aquele senhor, era justo ele cobrar o que aquele devia? Era justo ou não? Porque ele devia, quem deve tem que pagar. Justo é justo. Nós servimos a um Deus justo. Porém, o Senhor decidiu perdoá-lo. Decidiu passar a borracha: você não me deve mais nada. Só que aí, aquele homem que devia, que fora perdoado, ele encontra, ao sair da presença do seu Senhor, que havia perdoado ele encontra um que devia 10 denários para ele. Bem menos. Você imagina 1000 para 10. O percentual é altamente, né? É grande. Aí o que ele fez? Ele pegou no colarinho do cabra, perturou: você agora vai me pagar, agora você vai me pagar, tantinho por tantinho, né? Você me deve há tanto tempo, agora você tem que me pagar. Aí, e aquele homem: não, clemência, misericórdia, eu vou pagar o seu dinheiro, eu vou pagar. Não, você vai me pagar. E berturou o cabra. Os soldados viram, os outros servos viram o que tinha acontecido, levou para o Senhor e disse: Senhor, aquele homem que o Senhor perdoou 1000 denários, ele está ali gargalhando o outro porque devia 10 para ele. O Senhor ficou furioso. Mas como é que pode? Chame ele aqui. Maldito, cabra ruim,
Eu não perdoei 1.000 que você me devia, não tinha como me pagar. Senhor, foi isso mesmo, tal. E por que você não perdoou os 10 daquele que te devia? Você foi pressionar aquele rapaz. Você agora vai me pagar na prisão. Amarre ele, pés e mãos, e lance, porque a justiça deve ser exercida. Devemos olhar para Deus, que é justo em nos justificar. Se aquele Senhor teve misericórdia dele, daquele infeliz que devia tanto, no mínimo era para ele ser grato. Poxa, ele me perdoou, eu devia tanto para ele. Agora, poxa vida, aquele deve estar na mesma situação que eu, não é? Deve estar na mesma situação que eu. E aí, ele poderia ter falado, não, meu amigo, fica tranquilo, deixa para lá, Deus foi bom comigo, eu também vou ser bom com você. E aí, ele passaria borracha, exercitaria a justiça. É isso que Deus quer. Deus nos perdoou de tamanho pecado, de tamanha dívida, irmãos, e muitas vezes nós queremos apontar o dedo para o outro. Fulano, e aí, ao invés de, com uma palavra, né, uma palavra de restauração, uma palavra de ânimo, muitas vezes nós queremos logo crucificá-los, queremos levar para a cruz, queremos levar para a matança, tem muita gente assim, irmãos. Infelizmente existe um evangelho pregado por aí, evangelho que parece que não existe na Bíblia de certas pessoas a justiça de Deus. Parece que não existe o ato bondoso, misericordioso de Deus para com tais pessoas, porque são pessoas que não perdoam, pessoas que não têm misericórdia, e nós precisamos ter o cuidado com isso, irmãos, né? Jesus disse que com a mesma medida que você medir alguém, você será medido. Então isso quer dizer que com a mesma justiça que nós julgamos, com o mesmo julgamento que nós julgamos os outros, seremos julgados. E com a mesma medida que nós medirmos, ou seja, com a mesma forma de perdão que perdoarmos os outros, Deus vai usar esse mesmo ato para também nos perdoar. Isso é muito explícito. Jesus disse, olha, se vocês não perdoarem, se vocês não exercerem o ato de perdão, Deus, o vosso Pai, não vai perdoar, não tem choro. É aquilo que você repete, é aquilo que você faz com o outro que será feito com você. A oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então se você não consegue perdoar a pessoa, você também não vai ser perdoado por Deus, porque Deus está olhando para a sua atitude, da forma que você perdoa, é dessa forma que Deus vai perdoar. Se você perdoa pela metade, é assim que Deus vai fazer comigo, com você. Não tem jeito, irmãos. É dessa forma. Da forma que nós olhamos para o outro, é a forma que Deus vai olhar para mim e para você. Então nós precisamos exercer a justiça. Amém? Louvado seja Deus por isso. Então, meus irmãos, nós devemos ter o prazer em fazer a vontade de Deus. O profeta Abacuque, por exemplo, ele condena a quebra de princípios da justiça com 5 ais. 5 ais decretados. 5 ais. Coloque aí, 5 ais. Oi? Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Não tem dúvida, irmão, Deus é justo. Deus é muito justo. Gente, não vou nem dizer muito justo, que eu posso cometer até um pecado na minha forma de falar. Mas eu quero declarar que Deus é justo. Nem mais, nem menos. Deus é justo. Ele é a própria justiça. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A planta que nós plantamos, a semente que plantamos, colhemos. Não tem jeito. E aí, nós não podemos quebrar o princípio da justiça. O primeiro ai, ele declara, está isso escrito em Abacuque, no capítulo 2, versos 6 ao 20.
Você poderá depois ler com mais precisão e meditar. Capítulo 2, versos 6 ao 20 de Abacuque. Primeiro ai, ele diz, ai dos que acumula, ai daquele que acumula o que não é seu. Injustiça, injustiça. Ai daquele que acumula o que não é seu. Está roubando, está pegando aquilo que não é seu, que é de outra pessoa. O segundo ai é, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. O terceiro ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com a iniquidade. O quarto ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ou na bebida o seu furor. 5. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Obra de engano, né? Obra de engano. Você já viu uma árvore falar? Já viu uma pedra muda também falar? Uma árvore ficar dormindo, né? Acorda. E a pedra muda, dizer desperta? Não há como, não é? Então vocês podem ler, com certeza deve ter alguma Bíblia de estudo, também vai auxiliá-los aí nesses textos aí. Então vamos para o quarto princípio, que é tudo que é puro. Quarto princípio. A palavra grega usada para puro descreve o que é moralmente limpo e livre de mancha. A palavra grega usada para puro descreve o que é moralmente limpo e livre de mancha. No ritual do Antigo Testamento, por exemplo, a palavra descreve algo purificado de tal maneira que se faz apto para ser oferecido a Deus em holocausto e para o seu serviço. Isso é tão patente, essa questão da pureza, lá no Antigo Testamento, que fala sobre essas questões, né? Que deveria ser separado para Deus, oferecido em holocausto e também para o serviço de Deus, né? Isso quando se trata dos animais que eram para o sacrifício e também para a vida dos sacerdotes, que deveria ter uma vida de pureza, uma vida de santidade, uma vida que viesse a cumprir os princípios estabelecidos por Deus naquilo que Deus mesmo é. E quando se trata, por exemplo, de animais, né? Por exemplo, quando Deus ordenou a Páscoa para o povo hebreu, ele disse: o cordeiro será sem defeito. O cordeiro será sem defeito, ou seja, sem mancha e macho, de acordo com Êxodo capítulo 12 e o verso 5. Se vocês quiserem anotar, Êxodo capítulo 12 e o verso de número 5. Por exemplo, quando estabelece também, o apóstolo Paulo estabelece isso em 1 Timóteo, no capítulo 3, ele fala do perfil do líder espiritual. 1 Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo fala do perfil do líder espiritual. Aí Paulo começa dizendo, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. O bispo seja irrepreensível. Esse é o princípio que não pode ser alterado. O princípio da pureza. Ser irrepreensível é um homem puro, é o homem que não dá ocasião a repreensões. Isso é algo que não pode ser alterado no que costumamos chamar de ética do obreiro, ética do obreiro.
não pode ser de forma alguma alterado. 1 Timóteo, capítulo 3. No capítulo 3. Então, basta ler com atenção, por exemplo, o Salmo 24. Coloca aí Salmo 24. Quando nós lemos isso com atenção, o Salmo 24, logo nós compreendemos que é isso que Deus quer dos obreiros, não é? Deus quer do obreiro essa pureza, a pureza, assim como era para os sacerdotes no passado. Deus quer essa pureza também para os obreiros do tempo presente. E aí no Salmo 24, ele diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem subirá? E aí vem a resposta: o que é limpo de mãos e puro de coração. Limpo de mão e puro de coração. Existe uma pureza, deve haver uma pureza no coração do obreiro que exercita no santuário do Senhor, né? É claro que a pureza não deve ser só aqui, a pureza deve ser em todo o tempo. A pureza deve ser aqui na igreja, fora dela, fora dos portões da igreja, em nossa casa, em nosso contexto diário. E agora nós vamos ver o quinto, vamos falar sobre o quinto princípio. O quinto princípio fala de tudo que é amável. Tudo o que é amável. E aí diz o seguinte: parece que a melhor tradução seria tudo que é agradável. Tudo que é agradável. O termo amável ou agradável sugere tudo o que suscita amor. Agradável ou amável, tudo que suscita amor, sugere isso, não é? Existem pessoas agradáveis, pessoas amáveis, não é? Não existem pessoas assim? Pessoas amáveis que na fala dela, existem pessoas que chegam em determinados locais, onde ela chega, ela é bem vista, ela é vista como uma pessoa amável, ela é lida como uma carta, como Paulo diz, sois uma carta aberta, uma carta lida por todos os homens. E aí quando uma pessoa que é amável, onde ela chega, logo as pessoas percebem que ela é uma pessoa amável, é uma pessoa agradável. É diferente de pessoas, quando a pessoa não é amável, é uma pessoa o quê? Chata, uma pessoa amarga, uma pessoa, o que mais? O texto diz amável ou agradável, uma pessoa desagradável, né? O que não é agradável é desagradável. Muitas vezes, pessoas que às vezes intrometida, pessoas que falam na hora que não é para falar, pessoas que tem toda uma ação que todos percebem que aquela pessoa ela é amargurada, é uma pessoa desagradável num ambiente que chega, mas uma pessoa amável, é uma pessoa que ela chega no local e todos percebem assim uma... isso mesmo, só misericórdia. Só misericórdia, né? É verdade. E eu tenho pedido muito a Deus, Deus, tenha misericórdia de mim, para que eu não seja desagradável onde eu chegar, onde eu possa chegar, que eu não seja visto como uma pessoa horrível, intrometido, né? Que muitas vezes causa essa percepção, não é? Causa esse desagrado no ambiente que eu chegar. Eu tenho pedido a Deus, Deus me ajude, para que eu não seja vista como esse tipo de pessoa, né? É terrível isso, né? Então, nós que professamos a fé em Cristo, que temos esse amor de Cristo derramado em nossos corações, nós devemos ser pessoas amáveis. Não por causa de nós mesmos, porque ninguém aqui presta. Não, ninguém aqui presta. Eu mesmo sou ruim. O homem Adilson, a pessoa Adilson, é uma pessoa ruim, encrenqueiro e ignorante. Não queira conhecer o outro lado de Adilson que foi sepultado. Que o Senhor Jesus, a cada dia, venha soterrar, né, por meio do amor e da graça dele.
mas nós precisamos compreender isso, que é o amor de Cristo que nos faz. A verdade, ela tem seus atributos, né? O que é verdadeiro Sim, já carrega os seus atributos. É a verdade, Jesus disse que ele é verdadeiro. é verdade, minha irmã. É, Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. é verdade. O que é verdadeiro já tem seus atributos. Mas nós nos lembramos, né? É verdade, irmã Wanda, o que a irmã está dizendo. Mas aí, por outro lado, nós lembramos do que Paulo diz. Paulo dizia assim, olha, todo dia eu estou em guerra. Todo dia. Porque parece, ele diz, né? Ele diz, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Ou seja, isso percebe-se diante do texto que nós devemos nos esforçar. Não é? Tem pessoas que dizem assim, do jeito que eu nasci eu morro. Mas a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforços. E quando a palavra de Deus diz que o reino de Deus não está falando somente do reino, está falando de uma personalidade do reino, que nós devemos enquadrar dentro dela, não é? Dentro dela, dentro daquela personalidade do reino. Nós precisamos nos vestir, ser vestidos e revestidos de uma nova roupagem, de uma nova personalidade. Quando eu digo personalidade, não estou dizendo de uma farsa, eu estou dizendo de caráter, porque Deus todo o tempo, Ele nos aperfeiçoa. O próprio apóstolo Paulo escreveu dizendo que nós estamos em um processo de perfeição. Então, se nós estamos inseridos no reino de Deus, nós vestimos uma nova roupagem, nós precisamos nos esforçar, porque de vez em quando o velho homem quer levantar. O velho homem, cheio de defeito, cheio de pecado, cheio de muitas coisas ruins, quer levantar. Ele quer levantar da sepultura. E aí, irmãos, é aí que precisa haver esforço da nossa parte. E entendermos que esse homem ruim, essa mulher ruim, não é aquilo que Deus quer. Essa ruindade, Lucas um dia desse, o presbítero Lucas pregou sobre, falando que o homem não é tão ruim assim, não é? Mas o que nos faz ruim, realmente Deus fez um homem bom, Deus fez um homem bom, perfeito, mas o pecado danificou, e por conta do pecado é que todo tempo, irmãos, nós precisamos nos esforçar, e Jesus disse isso, olha, o reino dos céus é tomado por esforço, nós devemos nos esforçar. A carne está dizendo que você deve responder mal àquela pessoa, não faça isso. Ouça o Espírito Santo, que está todo o tempo dizendo, não, é com amor, você é uma pessoa, é mesmo que está ouvindo o Espírito Santo dizer, você é uma pessoa amável porque eu estou aqui, eu estou dentro de você, você é uma pessoa amável. Não utilize as palavras grosseiras, ásperas, mas utilize as palavras com amor, mergulhada no amor, palavras com amor, com sabor de amor, para que aquela pessoa naquele momento